Olá, pessoal, muito bom dia a todas. Esse momento é para a gente conversar, né? Eu não gosto de falar que eu vou apresentar nada para vocês, na verdade, eu vou trocar ideias com vocês. Tem pessoas aqui que, inclusive, são também da Cuidar e que já participaram de alguns encontros comigo sobre planejamento, todo o início do ano. Eu gosto de conversar com os nossos franqueados sobre planejamento, sobre a importância de planejar tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. E eu costumo dizer aquela frase que é bem embatida, mas que faz muito sentido, que é de se a gente não sabe aonde desejamos chegar, dificilmente nós chegaremos a algum lugar. Porque para que a gente viaje, para que a gente chegue em algum lugar que a gente deseja, precisamos planejar antes. Então, acredito que todos vocês aqui já viajaram para algum lugar na vida, e para que essa viagem acontecesse, e para que tudo acontecesse, vocês planejaram antes. Quem vai comigo, quando eu vou, quando eu volto, qual meio de transporte que eu vou utilizar para ir, quais roupas eu vou levar, quais restaurantes eu vou frequentar. Então, a gente começa a planejar e, sim, tudo acontece quando a gente planeja. E, da mesma forma, é na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial. Então, sempre que eu entendo o ponto que eu estou, que eu costumo chamar de ponto A, e o ponto que eu desejo chegar, que eu costumo chegar de ponto B, eu consigo traçar estratégias para que eu consiga caminhar passo a passo até chegar lá e mensurar tudo que eu preciso para fazer isso acontecer. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu costumo utilizar. E aí eu vou conversar com vocês alguns pontos sobre planejamento estratégico, a importância do planejamento e como executar o planejamento. Existem inúmeras formas de executar um planejamento estratégico, várias ferramentas, inclusive Lívia está aqui com a gente, né, na chamada, franqueada de Recife, e ela recentemente postou um story mostrando um planejamento muito organizado que ela fez pelo Notion, que é uma ferramenta muito boa, que eu já utilizava para a questão de liderança da equipe, mas nem sabia que a própria ferramenta dá para você fazer o seu planejamento de forma muito estruturada, dividindo em áreas. Área profissional, área da saúde física, a saúde mental, a parte de ingestão de líquidos, a parte de dieta, enfim, o que você quiser estruturar dentro dessa ferramenta, eu vi que ela conseguiu organizar. Então, existem inúmeras ferramentas, cada um da sua forma. Eu confesso para vocês que os meus primeiros planejamentos eu fazia em papel, então era nada mais, nada menos do que uma folha de papel ofício e as minhas anotações. E hoje a gente pode contar, né, com o avanço da tecnologia, com várias ferramentas que nos ajudam não só a planejar, como a controlar a execução e até a mensurar os nossos resultados. E eu sempre falo que tão importante quanto planejar é executar. Por quê? Muitas pessoas planejam e fazem realmente, início do ano, eu quero alcançar o marco de 100 clientes esse ano, eu quero fechar 10 parcerias importantes, eu quero atender, eu quero faturar tantos R$ 1.000. E aí você planeja, anota tudo, não programa uma estrutura para alcançar esse sonho inicial, essa visão inicial, e chega ao final do ano, você olha lá o seu planejamento, tá lindo, maravilhoso, mas nada foi alcançado. Por quê? Porque tão importante quanto planejar é executar. E se você não executa, você não vai tirar nenhum sonho do papel. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, para que a gente consiga ir acompanhando, tá? Todos conseguem visualizar. Deixa eu ver aqui para a primeira. Todos visualizam? Estou vendo, estou conseguindo enxergar. Agora abriu. Perfeito. Então, é uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. É uma apresentação rápida, tá? Então, nós iremos aqui apresentar apenas seis slides, então não é nada cansativo, para que a gente consiga realmente conversar e ir entendendo sobre planejamento. Deixa eu só ver uma forma de eu ver vocês e compartilhar ao mesmo tempo, que eu gosto de ficar vendo vocês. Certo, dessa forma eu consigo. Bom,
Então, como falei, vamos falar sobre planejamento estratégico. E o que seria planejamento estratégico? É a definição de metas e de ações que vocês irão realizar para alcançar determinado objetivo. O principal objetivo do planejamento estratégico é você alcançar algo que você deseja, seja na sua vida pessoal ou na sua vida como empresário, como empreendedor. E para que esse planejamento ele tenha sucesso, você precisa identificar o seu ponto A. Então, tá aqui. Hoje é 24 de janeiro de 2025. Onde é que eu estou hoje? Onde é que Jéssica está hoje enquanto pessoa e enquanto empresária? Então, minha empresa hoje fatura X mil reais. Ou a minha empresa hoje não fatura nada. Então, vocês precisam ter isso muito claro, muito bem definido, seja em um papel, seja em um arquivo no Word, seja em uma ferramenta como a Notion, então, seja qual for o local que vocês queiram colocar isso, mas que isso esteja muito claro, o ponto onde vocês estão hoje. Então, quantos clientes eu tenho hoje? Quantos clientes eu atendo nesse exato momento? Então, hoje é 24 de janeiro de 2025 e é o ponto A, é onde vocês estão nesse exato momento. E reconhecer onde vocês estão faz todo sentido para que a gente consiga entender aonde nós queremos estar em 24 de janeiro de 2026, que é o nosso ponto B. É o ponto onde a gente deseja chegar. Então, hoje eu tenho, digamos, 10 clientes na minha unidade Dona Help. Ou, Jéssica, hoje eu não tenho nenhum cliente fixo na minha unidade Dona Help, mas eu quero ter clientes fixos, porque eu preciso de receita recorrente na minha unidade. Não dá para eu estar só fechando diárias. Eu preciso de receita recorrente. Então, daqui para janeiro de 2026, eu pretendo ter 20 clientes fixos. Eu pretendo ter 10 clientes do Help Administra. Eu pretendo ter 20 diárias em média por mês, 30 diárias por mês. O que é que eu quero? O que é que eu desejo? E o que é que isso vai acarretar financeiramente? Quanto isso vai gerar de financeiro para mim? Então, eu anoto tudo que eu quero conquistar para 24 de janeiro de 2026. Quando eu entendo aonde eu quero chegar, aí eu vou traçar estratégias para isso. E como é que eu vou traçar essas estratégias? Primeiro é entender o estágio da fase da sua empresa. Eu sempre falo sobre fase da empresa como algo importante. Então, para quem não sabe, as empresas elas passam por fase. É como o ser humano. O ser humano, ele nasce, aí daqui a pouco ele cresce um pouquinho, aí começa a engatinhar, aí depois ele começa a andar, aí depois ele começa a correr, daqui a pouco ele está na fase adulta e ele já é autossuficiente, ele nem precisa que ninguém ajude, porque ele já consegue se cuidar sozinho. Então, a empresa, ela também segue essas fases de nascer, de engatinhar, de precisar que a gente dê a comida ali na boca dela, ou seja, a gente coloca dinheiro do bolso para manter a nossa empresa até que ela chegue na fase adulta. E cada fase da empresa vai requerer do empresário uma dedicação diferente. Então, eu acredito que pelo tempo de franquias Dona Help, cada unidade está na fase inicial. E a fase inicial é a fase que a gente chama de fase de caixa. E o que significa isso, Jéssica? Significa fase de fazer caixa, ou seja, de fazer dinheiro. Então, a gente precisa, nesse momento, trazer clientes para a Dona Help, fazer caixa para a Dona Help, para que ela consiga fôlego, para que ela consiga se pagar e para que ela consiga gerar lucro para a gente. E aí, quando ela crescer mais um pouco, ela vai chegar em outras fases, como, por exemplo, a fase da estruturação, onde vai precisar contratar pessoas para o administrativo, onde vai precisar estruturar de outras formas, onde vai precisar criar processos para rodar o administrativo. Nesse momento, como todas as nossas franquias têm menos que 6 meses de operação, então, entende-se que todas as nossas franquias estão no estágio inicial, que é o estágio de fazer caixa. E entender isso impacta totalmente no planejamento e na tomada de decisões. Por quê? Vocês vão pegar cada oportunidade que aparecer e vão marcar como fazer ou não fazer. Por quê? Porque vocês irão avaliar tanto o custo-benefício, no sentido, por exemplo, aparecer uma proposta para a Dona Help e fazer uma campanha de outdoor na minha cidade. Isso é super vantajoso para qualquer empresa. Então, qualquer empresa que faz outdoor é vantajoso.
Mas na fase de caixa que a minha empresa se encontra, onde está tudo bem contado ali, onde eu tenho que colocar dinheiro do bolso para ela se sustentar, é uma oportunidade que eu devo considerar ou não considerar? Então, esses pontos a gente deve levantar durante todo o nosso planejamento estratégico. E algo que eu gosto muito de fazer é montar uma planilha simples no Excel, colocando as ações, quem são os responsáveis por aquelas ações e qual o prazo que a gente tem para executar aquela ação. Por exemplo, eu vou fazer uma panfletagem na minha cidade, certo? Quem é que vai fazer essa panfletagem? Quem vai fazer é a empresa X. Mas quem é responsável por conduzir isso? Jéssica. E qual é o prazo que eu tenho para executar essa ação? Até março deste ano eu quero estar com isso realizado. E cada linha da minha planilha do Excel, eu vou colocando uma ação diferente. Então, se eu entendo primeiro aonde eu desejo chegar, que são lá, por exemplo, os 10 contratos de Help Administra. Eu quero 10 contratos Help Administra, certo? Para isso, quais são as ações que eu vou desenvolver? Primeiro, eu vou visitar os condomínios para fechar parcerias com os síndicos. Então, eu vou listar quais são os condomínios de luxo da minha cidade. Certo, listei. Eu vou ligar para cada condomínio desse, falar com o responsável, com o síndico, para agendar uma visita. Outro ponto, vou realizar as visitas. Depois, vou fechar as parcerias. Vou entregar nas parcerias kit da Dona Help, folders da Dona Help. Depois, vou atender clientes pontualmente. Então, cada linha dessa do Excel é um planejamento passo a passo que você vai executar. Para isso, você tem que colocar quem é a pessoa responsável. Tem unidades que só tem uma pessoa, então é essa pessoa responsável por tudo. Mas a gente sabe que tem unidades que tem 2, 3, 4 sócios, né? Então, nessas unidades, qual sócio vai ficar com cada demanda dessa? Então, a gente já coloca lá nessa planilha e ao lado o tempo que eu tenho para desenvolver. Porque tão importante quanto definir o que será feito é definir o prazo que será feito. Para que não chegue lá em 24 de janeiro de 2026 e a planilha esteja lindíssima, com tudo bem planejado. Porém, nada executado, porque amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega e você nunca realiza. É aquela famosa dieta da segunda-feira. Toda segunda-feira eu vou começar uma dieta e eu nunca começo essa dieta porque na segunda seguinte eu vou começar e essa segunda fecha o ano e essa segunda nunca chega. Então, trazendo para o nosso negócio é a mesma coisa. É bater o martelo na data, independente do que aconteça, isso precisa ser entregue naquela data. Que vocês sejam rigorosos com vocês mesmos, no sentido de, se eu me dei um prazo, eu preciso cumprir com esse prazo. Certo? Existe outra ferramenta muito famosa, que é a ferramenta SWOT. Essa ferramenta, ela também pode ser chamada de FOFA, e é uma ferramenta que tem alguns pontos de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças. Então, seria para vocês realizarem dentro da própria unidade de vocês. Então, seria o seguinte, vou aqui identificar a minha unidade Dona Help. Certo? Quais são os pontos fortes da minha unidade? Eu sou uma franquia que tem um nome forte no mercado, eu tenho uma boa apresentação, eu tenho um site muito forte, eu tenho um atendimento de excelência, eu tenho helpers escolhidos a dedo, treinados, qualificados, tudo isso são pontos fortes para mim, certo? Quais são as minhas fraquezas? A minha fraqueza, por exemplo, pode ser, eu não tenho capital para fazer um bom marketing, eu não tenho parceiros atrativos na cidade, eu não tenho sócios que me ajudem, eu sou sozinha dentro da minha unidade. Então, você tem que entender quais são os pontos fracos dentro da sua unidade. Vamos para as oportunidades. Então, quais são as oportunidades que eu identifico dentro da minha unidade Dona Help? Eu vi que aqui tem uma especialista em produtos que tem muitos clientes. Então, essa é uma oportunidade de fazer uma parceria com ela e oferecer a marca dela para vender produtos enquanto eu oferto o serviço, então fechar essa parceria. Eu vi que aqui na minha cidade tem muitos empresariais, então eu posso listar esses empresariais como oportunidade de parceria, para que eu visite esses empresariais e firme
parcerias com eles. Então, dentro do campo oportunidades, é você vislumbrar quais são as oportunidades que você pode firmar de forma positiva para o seu negócio. Já ameaças é tudo aquilo que faz o seu negócio correr risco. Por exemplo, tem um concorrente aqui que é muito forte, e esse concorrente ele abraça todos os clientes. Então, eu vou colocar ele aqui como um ponto de ameaça para eu ficar sempre atenta nele, de olho no que ele está fazendo, executando, o que é que eu posso implantar na minha unidade, e de olho sempre no que ele está acrescentando à empresa dele, mas sem deixar se abalar por isso, tá? Os concorrentes, eles são importantes, eles aquecem o mercado, são uma ameaça, dependendo do tipo, mas eu considero mais o concorrente como uma oportunidade também, não vejam como uma ameaça que pode destruir o seu negócio, mas vejam como uma ameaça que vocês precisam ficar atentos. Então, qual seria uma outra ameaça para vocês? As pessoas que fecham contratos de forma direta, de forma autônoma. Então, são, de certa forma, um concorrente indireto, é uma certa ameaça. Então, o que é que eu posso pensar em relação a essas pessoas? O que é que eu posso trazer para o meu marketing para quebrar as objeções dos meus clientes? Quando, por exemplo, em uma conversa, o meu cliente fala, Jéssica, você está cobrando 250 em uma diária, mas tem fulaninha que cobra R$100. Então, o que é que eu posso utilizar para quebrar essa objeção? Já que esse ponto é uma ameaça que pode fazer com que eu perca dinheiro, faz com que, na verdade, eu não perca, mas eu deixe de ganhar, eu deixe de firmar contratos. Certo? Então, cada ponto desse vocês precisam analisar, porque com base na análise vocês tomam a decisão, e com base na decisão, vocês vão construindo esse plano de ação. Então, esse plano, como eu falei para vocês, pode ser uma simples planilha no Excel, pode ser uma simples folha de papel, pode ser um simples documento no Word, mas contanto que vocês identifiquem primeiro o ponto de chegada, o que é que vocês querem conquistar esse ano. Não comecem o ano sem saber aonde vocês querem chegar. Esse é o principal erro de muitas pessoas. Então, recentemente a gente estava conduzindo um treinamento de novos franqueados e um deles falou assim, eu queria saber o que é que vocês fazem para crescer tanto. Então, por exemplo, tem uma concorrente de vocês que estão há 15 anos no mercado e estagnaram. E vocês, com 4 anos de expansão, que é a nossa outra marca mais antiga, chegaram a ser a maior da América Latina. E qual é o segredo? Assim, o que é que vocês fazem? E eu digo para vocês, planejamento estratégico. A gente planeja estrategicamente cada passo que a gente vai dar. E quando você planeja, sabendo onde você quer chegar, você chega. Volto a dizer, como uma viagem. Se eu agendo uma viagem, em janeiro de 2026, eu vou fazer uma viagem para São Paulo. E se desde hoje eu começo a definir cada passo para eu conseguir essa viagem, por exemplo, digamos que eu quero viajar em janeiro de 2026, mas eu não tenho R$1, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, e o que é que eu vou fazer? E aí eu começo a pensar, mas e se eu conseguir um patrocínio? E o que é que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou visitar tais lugares, eu posso ir com alguém, eu posso ir de ônibus demora tantos dias, a passagem de ônibus custa tantos reais. E se eu juntar R$1 por mês, em quantos meses eu vou ter tantos reais que daria para eu comprar essa passagem? Então, eu começo a estruturar estrategicamente cada passo. Possivelmente em janeiro de 2025, se eu começar a trabalhar de hoje, essa viagem vai acontecer nos mínimos detalhes que eu planejei. Então, da mesma forma, a gente traz para o nosso negócio. Como eu me enxergo em janeiro de 2025? Eu preciso começar a estruturar a partir de hoje. Não de amanhã, não de segunda, não de semana que vem, mas sim de hoje, passo a passo, para que eu consiga chegar lá. E aí, como eu falei, é definir a meta, mas também a meta mensal. Tão importante quanto pensar aonde eu quero estar em janeiro de 2025, é como eu preciso estar em fevereiro, aliás, de janeiro de 2026, é como eu preciso estar em fevereiro de 2025. Por quê? Porque mês a mês eu vou construindo a minha meta. Então, se eu quero quero chegar em janeiro de 2025 com 10 clientes no Help Administra, por exemplo, é o exemplo que eu estou usando aqui, quantos clientes Help Administra eu preciso fechar por mês? Isso é importante ter claro para que mês a mês eu trabalhe a minha meta mensal. E como eu falei para vocês, dentro da planilha, o que vai ser desenvolvido
quem será o responsável e quando será feito. E que essa planilha seja cumprida e cobrada. E que toda semana você abra essa planilha e olhe, para essa semana nós temos isso aqui. Isso foi feito? Sim. Isso não foi feito? Por quê? Por que não foi feito? Quais foram as dificuldades? Quais foram os problemas que aconteceram para que eu não fizesse? E o que é que eu posso fazer? Vamos traçar uma nova rota. O que é que eu posso fazer para agora conseguir desenvolver essa questão, certo? Gente, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta para que vocês consigam realmente entender qual a fase da empresa. Eu já imagino que vocês estejam na fase 1, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que já temos uma unidade no grupo que, com um mês de operação, atingiu o ponto de equilíbrio. Então, com apenas um mês de operação, a unidade já atingiu o ponto de equilíbrio em faturamento, e isso é muito bom. Isso faz com que a gente fique até na dúvida, será que todas as unidades estão realmente na fase 1, na fase inicial? Ou não, ou alguma unidade já avançou, né? Uma unidade precoce, uma unidade que acabou evoluindo de forma mais rápida. Então, eu vou passar para vocês todas essas ferramentas que eu falei para vocês, a planilhazinha no Excel com essas informações, a ferramenta SWOT e essa planilha que vocês conseguem preencher e identificar em qual fase do negócio vocês estão, certo? Eu fiz uma apresentação bem rápida, porque eu quero abrir para a gente trocar umas ideias aqui, para a gente conseguir conversar mais sobre planejamento. O sucesso de amanhã é conquistado pela ação e pelas escolhas de hoje. Não subestimem o dia de hoje. Às vezes as pessoas acham que precisam de um ambiente perfeito, precisam de dinheiro, precisam de tantas coisas para conseguir alcançar algo. E muitas vezes você nem precisa de tudo isso, você só precisa acreditar e fazer acontecer. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma cliente minha que fechou o contrato comigo em agosto de 2016, quase 9 anos. E ela me ligou para conversar até sobre reajuste, né? Intercedendo aí para eu poder melhorar a questão do reajuste para ela. E ela falando, Jéssica, quase 9 anos já da gente aqui em parceria. E isso, para mim, vale muito, porque quando eu firmei esse contrato com ela, eu atendi um cowork pequeno, eu era todos os setores da empresa, RH, financeiro, todos os setores da empresa, e eu não tinha 10% do que eu tenho hoje. Em 9 anos, eu consegui alcançar tudo isso, porque eu não esperei o ambiente perfeito para começar. Eu não coloquei a culpa na falta do que tem, e sim no que eu posso conseguir, porque às vezes a gente pensa muito no, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, então tudo é mais difícil, e a gente começa a focar muito nos problemas, muito nas dificuldades. E tem algo que eu até conversei na convenção passada, que é sobre a mentalidade e o quanto a mentalidade interfere nas nossas decisões. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa negativamente, a gente libera um hormônio chamado cortisol no nosso corpo. E esse hormônio, estudos científicos provam que esse hormônio faz com que a gente queira fugir da situação. Então, lá na antiguidade, quando nós encontrávamos animais ferozes querendo nos engolir, né? Então, éramos pessoas de cavernas, né? Os nossos antepassados. E aí, quando chegava um leão, essa pessoa fazia o quê? Vou morrer. Então, o corpo dela elevava o cortisol e ela fugia daquele momento de forma acelerada, né? O cortisol em alta é justamente, sai daqui porque você vai morrer. E ela conseguia sair desse ambiente e se salvar. Hoje, a gente não lida mais com esses leões, né? A gente não está mais lá na caverna, nas florestas, mas a gente lida com situações de, por exemplo, eu não estou conseguindo fechar contratos, eu não estou conseguindo encontrar os melhores helpers, isso vai dar errado, eu vou me dar mal. E agora, o que é que vai acontecer? E aí, os níveis de cortisol fazem o quê? Foge dessa situação, senão vai dar tudo errado. E você quer sair daí, você quer desistir da sua empresa, você quer jogar tudo para o alto, e você acaba perdendo a oportunidade de se manter consistente, fazendo o que você está fazendo certo, e acabar desenvolvendo e alcançando aquele sonho que você tinha lá atrás, quando você decidiu abrir a sua empresa. Então, quando a gente começa a
mudar esses pensamentos, a virar a nossa chave de tudo tá dando certo. Ah, eu não tô conseguindo o helper certo agora, mas eu vou conseguir. Ah, eu não tô firmando contratos, mas o que é que eu vou fazer para conseguir esses contratos? Peraí, deixa eu planejar. Eu vou fechar uma parceria, eu vou visitar os condomínios, eu vou fechar com os síndicos, eu vou... E aí você começa a listar o passo a passo. O que é que vai acontecer com o seu corpo? Você vai começar a liberar outro hormônio, que é o hormônio da dopamina, que é o hormônio que traz clareza pra gente, o hormônio que traz força para a gente, o hormônio que começa a ampliar a nossa mente, a gente começa a pensar em estratégias, em estrutura, e depois de tudo isso, você começa a vir mais ideias, mais ideias, mais ideias, e você começa a crescer sua empresa passo a passo, passo a passo, e você vai chegando dia a dia naquele seu objetivo que você planejou lá atrás. Então, sempre que vier um pensamento negativo, vira essa chave. Não deixa, a gente não controla os nossos pensamentos. Infelizmente, eu também não controlo os meus. E a gente é bombardeado por milhares de pensamentos por dia. Então, milhares de pensamentos chegam na nossa cabeça. Chegam pensamentos de todos os tipos, dos bons aos ruins. E esses pensamentos nós não controlamos, mas nós controlamos os que mantêm dentro da nossa cabeça. Então, a gente controla se a gente quer continuar com esse pensamento ou se a gente quer trocar de pensamento. Então, chegou um pensamento negativo de não vai dar certo, troca isso. Conversa com você mesmo, olha para o seu pensamento lá em cima e fala assim, que conversa é essa? Vai dar certo sim. Está dando certo com tantas unidades, por que não daria comigo? Vai dar certo sim, eu vou conseguir o meu objetivo. E vira esse pensamento, a dopamina vai subir, você vai ampliar sua mente, vai pensar em estratégias e vai fazer acontecer. Certo? Então, nesse momento, eu vou abrir aqui para vocês, para que a gente troque ideias. Eu queria ouvir vocês, eu queria saber quem já construiu o planejamento, quem estava esperando esse nosso bate-papo para começar a construir. Eu quero saber metas para esse ano. Então, eu vou ouvir um pouquinho de cada franqueado aqui. Eu sei que a ideia de um acaba interferindo positivamente o outro, e a gente vai seguir dessa forma, certo? E aí a gente segue naquela nossa dinâmica, só clicar aqui para levantar a mão, porque clicou, levantou a mão, aí fala e a gente segue na sequência, tá bom? Então, estou vendo a Larissa Macedo aí já se preparando para falar com a gente. Então, vamos ouvir, Larissa, e aí a gente segue nos demais. Oi, gente, bom dia. Na verdade, Jéssica, eu nem ia falar. Eu me preparei aqui, na verdade, para ouvir, para captar, mas vou aproveitar para falar um pouquinho de como é que a gente está, né? A gente abriu em dezembro. A gente tem um monte de planejamento, um monte de coisa, assim, foi muito interessante esse bate-papo, isso tudo que você falou, porque, assim, às vezes muita coisa do que você planeja, do que você bota ali como meta, como passo a passo que você tem que fazer. E aí vou falar um pouco da nossa experiência aqui. Às vezes a gente é tão atropelado pela quantidade de demanda, pelo dia a dia, que você acaba deixando de lado. Então, estava até falando com o Cris enquanto você falava, eu falei, nossa, é verdade, a gente tem uma série de construções, a gente tem sei lá, um plano de marketing todo estruturado para o ano, a gente tem passo a passo, a gente tem as metas por meses, mas assim, na loucura que foi esses últimos 30 dias, a gente acabou abandonando e ficando muito focado no operacional e apagando incêndio. Eu entendo assim que é muito relativamente natural, porque a gente se preparou para uma inauguração, mas assim, por mais que você se prepare, quando a coisa vai para a realidade, especialmente no nosso caso, assim, além de ser um negócio novo, empreender para a gente era uma coisa nova, um monte de coisa surge que você não espera. E aí o que a gente não pode, e às vezes é bom esse bate-papo, que às vezes serve de alerta, permanecer nesse lugar, né? A gente precisa sair desse lugar, a gente já aprendeu um monte com as coisas que aconteceram, uma série de outras coisas vão surgir, mas a gente precisa resgatar aquele ponto do planejamento, de execução, de repetição mesmo, de você fazer as coisas do jeitinho ali que você tem que fazer, além de apagar os incêndios, porque senão você não vai chegar no próximo passo. Então, a gente aqui tá um pouco assim, sabe, nesse início, mas assim, super positivo e super bem-vindo esse bate-papo, e eu costumo dizer assim, o óbvio não existe, né? Tem muitas coisas que são óbvias. Eu e Cris, a gente tem um perfil muito assim de olhar as coisas de forma muito positiva, a gente tenta
trazer leveza para o nosso dia a dia. Então, a gente super se identifica com essa parte de você pensar positivo, de você trazer pensamentos bons e olhar sempre a parte boa das coisas. Eu acho que isso no nosso dia a dia a gente consegue fazer, mas a gente tem aí uma série de passos, e entendo assim que a gente meio que se perdeu um pouco nessa loucura aí do dia a dia, mas a gente precisa resgatar assim o nosso planejamento e começar a colocar em prática com um pouco mais de efetividade para a gente ter uns retornos super positivos, assim, e que é a nossa expectativa. Dezembro foi muito bom para a gente aqui, mais até do que a gente esperava. A gente já tem alguns contratos fixos, assim, além de pós-obra que não estava no nosso planejamento, a gente realizar, a gente esperava, assim, esperar um pouquinho, mas acabou surgindo antes do que a gente esperava, batemos cabeça pra caramba, enchemos o saco de Jade, mas, assim, tá bem positivo, a gente está bem feliz com a nossa opção de empreender, e, enfim, Bom. Só tem sido trabalhar agora, né? Agora desenvolver e evoluir, exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Muito feliz por você, Maria. Obrigada. Falo por mim e por Cris, Cris está aqui do lado. Olá, Cris. Tudo bom? Tudo bem. É um pouquinho disso, tá? Perfeito. Ótimas colocações. Quem mais gostaria de falar um pouco? Lívia. Bom dia, gente. Foi ótimo essa apresentação, né, Jéssica? Sempre cirúrgica, trazendo mais clareza. E eu estava até comentando com o José, meu esposo, que nesse mês de dezembro foi bem como a Larissa falou, né? Uma loucura, a gente fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, mas esse comecinho de ano a gente sentou e começou a estruturar, fazer o nosso planejamento para a Dona Help. E aí, assim, o que a gente acha muito interessante é que estudando muito assim sobre o mercado, né, da limpeza, sobre a Dona Help, a gente está encantado com tanta coisa boa que a gente tem para agregar nesse mercado, tantos serviços que a gente pode estar incluindo, tantas parcerias que a gente pode fazer. Mas é importante, sim, ter ali um planejamento para a gente conseguir colocar em prática, porque o dia a dia nos atropela. E a gente tem, sim, que realmente fazer ali, ter o hábito de todo dia fazer, nem que seja 1%, para lá no final a gente ter essa junção de tudo que a gente fez a cada dia. E o que nos motiva também, o que nos deixa feliz é muito esse feedback, é sobre esse retorno que a gente recebe. Ontem uma cliente entrou em contato desesperada, querendo uma assistência já para hoje. E aí ela fez, Lívia, eu tenho um problema, eu não consigo pagar Pix, porque tem essa questão da receita, né? Então já tem o pessoal se assustando com isso. E eu falei, não, a gente consegue fazer de outras formas, eu posso fazer um boleto, eu posso facilitar para a senhora, enfim. A gente gerou um boleto para ela, enviou o contrato, foi a pessoa para assistência hoje, a Helper, ela já ligou, já assinei o contrato, meu esposo fez o pagamento, eu adorei a Helper que veio e já indiquei 3 pessoas para vocês. E vou falar também com o síndico, para vocês terem parceria com ele. Então, assim, imagina, né? A gente conseguiu ali do nada, ela ligou ontem de 6 horas da noite, a gente conseguiu fornecer assistência para hoje e ela já vai dar um retorno para a empresa, né? Então, uma pessoa já falou, faltam as outras 2, né? E a gente vai lá falar também com esse síndico para a gente poder ter essa parceria, porque é um grande edifício, né, na Avenida Boa Viagem aqui, em um local nobre. Então, isso é o quê, gente? Uma limpeza residencial. E os estabelecimentos comerciais, que a gente consegue também ter ali grandes parcerias para poder ter uma receita recorrente. Então, é isso. A gente está gostando muito da nossa experiência, né? Eu estou muito feliz e confiante do que vai vir pela frente. Hoje, o nosso ponto A é o que a gente vive hoje, mas com certeza, com as bênçãos de Deus, o apoio, né, mútuo que a gente tem aqui no grupo, em conversas, eu venho falando muito com alguns franqueados e a família vai crescer, aliás, potenciais franqueados, né, então a família vai crescer cada vez mais e o ponto B será de grande sucesso para todos nós. Então, obrigada, Jéssica, pela aula de hoje, né, eu anotei aqui todos os pontos e vou começar a estruturar ainda mais esse meu planejamento. E obrigada, pessoal, e sucesso para todos vocês. Eu que agradeço, Lívia, pelas palavras. Mais alguém gostaria de falar com a gente, trazer aí suas experiências sobre o seu planejamento?
Não, todos tímidos. Bom, gente, então é isso. Gerlane vai falar algo. Gerlane ligou a câmera aí para falar com seus franqueamores. É só apenas obrigado, né? Primeiramente, obrigado, Jéssica, pelos conhecimentos que foram passados aqui para os nossos franqueados. Antes era franqueadas, hoje vamos dizer franqueados, porque o senhor Josenilson entrou. Então, eu só queria relembrar vocês, tá bom, pessoal? Que o Dona Help Administra já está à disposição, né? Já está lá no Web Help, com todo o nosso amor, todo o nosso carinho, foi feito para vocês e utilizem. Nós já tivemos alguns retornos, né, das pessoas já querendo colocar em prática a Dona Help Administra, e eu sei que vai ser um sucesso, né, mais um serviço de sucesso para a unidade de vocês. Então, se tiver alguém que queira compartilhar alguma bênção, alguma coisa do que é ser um franqueado, uma franqueada da Dona Help, ainda estamos à disposição. Se não, a gente encerra por aqui e agradeço demais pelo momento, pelo tempo de cada um de vocês. E muito obrigada, tá bom, Jéssica? Eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Nós finalizaremos, né, agora, vocês ficam com um tempinho aí para começar a ver o planejamento de vocês, a planejar, quem estiver com os sócios por perto, comecem a conversar sobre tudo, para que esse seja o nosso ano, né, o ano da Dona Help, para chegar ao final do ano, a gente poder sentar novamente aqui, conversar e dizer, Jéssica, aquele ponto A lá ficou no passado, cheguei no meu ponto B, estou super satisfeita com os resultados que eu alcancei. E nós, enquanto franqueadora, estaremos aqui, não só torcendo, mas apoiando e fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para ajudá-los a conquistar tudo que vocês desejam. Tá certo? Um abração, pessoal, que Deus abençoe cada um. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Final de semana, pessoal.